Olá, bem-vindo a todos a esta celebração especial do Dia do Documentário. Comemoramos a arte e a ciência da documentação, um gênero que nos permite explorar, entender e refletir sobre o mundo ao nosso redor. Nesse dia tão especial, é com prazer enorme que o Grupo de Pesquisa Interartes, juntamente com o LIAME, o Laboratório Interartes de Mídia e Imagem, que fica lá no NEF, o Núcleo de Estudos Estratégicos de Fronteira, trazem a vocês um trabalho de Juliane Santana Lopes. Essa pesquisadora dedicada tem se concentrado nesse gênero com muita paixão e comprometimento. O trabalho de Juliane é intitulado Menino 23, a simbiose entre o estético e o histórico. Então, junte-se a nós nesta celebração. Feliz Dia do Documentário. Documentar com uma câmera é o primeiro ato cinematográfico. Essa frase foi dita pelo professor Luiz Carlos Lucena no ano de 2018, no livro Como Fazer Documentários. O professor Lucena defende com isso que a linguagem cinematográfica nasceu já com o aspecto documental. As projeções dos irmãos Lumière no Café Paris eram a exposição do cotidiano. A câmera era pesada, não permitia o movimento e registrava a saída da fábrica, nada mais que o registro de um grupo de funcionários deixando o prédio. Situações semelhantes acontecem em O Almoço do Bebê e O Desembarque dos Fotógrafos, ambos do ano de 1895. Mas a linguagem dos documentários atuais surgiu com os filmes Nanook, o Esquimó, de 1922, e Nanook e Moana, do ano de 1926, ambos do diretor Robert Ferrer, considerados esses os primeiros filmes de não-ficção. A partir de Ferrer, o documentário passou a ser considerado uma produção audiovisual que apresenta os fatos. O documentário deve ser visto como um tratamento criativo da realidade, e não a mera representação da realidade em si. O documentário fala de uma forma direta e nos obriga a tomar uma decisão. Nos coloca em tempo e espaço bem específicos. A linguagem do documentário é baseada no objeto fatual, ou seja, nos fatos vividos ou presenciados por alguém. A linguagem de filme de ficção, por outro lado, é baseada no que poderia acontecer, no fato imaginativo, e não no fato vivido, como nos documentários. Um elemento bastante importante e pertinente ao discutirmos o documentário é a questão da pessoa, porque os documentários tratam as pessoas reais que apresentam ou representam a si mesmas. Contam uma história e essa história é a representação plausível do que aconteceu. O elemento fatual presente na linguagem do documentário possui alguns critérios parecidos com a exatidão fatual e a coerência interpretativa que governam a escrita e a história. Uma produção bastante pertinente para que nós possamos analisar a presença da pessoa no documentário é o caso do Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil, lançado no ano de 2016, sob a direção de Belisário Franca. Esse documentário apresenta um ponto enriquecedor para se pensar a pessoa no documentário. As personagens, nesse caso, são as pessoas que foram escravizadas na década de 1950 numa fazenda no interior de São Paulo. Na época, o movimento integralista brasileiro e as influências nazistas ganhavam força. O documentário aborda, entre outros pontos, o período de saída dos meninos do orfanato São Romão, no Rio de Janeiro, até a libertação na fazenda Santa Albertina, no interior de São Paulo. Na época, a propriedade pertencia à família Rocha Miranda, aliada ao movimento integralista e com influência no cenário político nacional. Os 50 meninos escravizados recebiam um número que passava a ser a identidade de cada um. O menino de número 23 é Aloysio Silva, falecido no ano de 2015, pouco tempo antes do documentário ficar pronto. Além de Aloysio, Argemiro dos Santos e familiares de José Alves de Almeida relatavam por volta do ano de 2015 essa experiência de escravidão
que deixaram marcas nas vidas desses meninos. Nesse sentido, o documentário, além de abordar um episódio do passado, carrega a marca temporal do presente, um agenciamento entre o presente e o passado, pela intenção de transpor os fatos pela memória desses sobreviventes. Bill Nichols, um importante crítico de documentários, defende que o documentarista assume um papel de representante público, aquele que carrega a necessidade de contar para as pessoas um fato. O ator social, nesse sentido, faz parte de uma estrutura que prioriza a imagem como um indício de verdade. Os indícios que de recorte do filme foi uma realidade vivida por alguém se concretiza pela presença do ator social. Nichols diz que as pessoas são tratadas como atores sociais nos documentários e não como atores profissionais. Os atores sociais continuam a levar a vida mais ou menos como fariam sem a presença da câmera. Continuam a ser participantes culturais e não artistas teatrais. Seu valor para o cineasta consiste não no que exige uma relação contratual, mas no que a própria vida dessa pessoa incorpora. Seu valor reside não nas formas como disfarçam ou transformam comportamentos ou personalidades habituais, mas nas formas como o comportamento e a personalidade habituais servem às necessidades do cineasta, que sempre quer representar uma forma artística de realidade.